Um desfile comemorativo foi realizado 2 dias após a vitória sobre a horda de monstros furiosos e os bandidos misteriosos. Conteúdo patrocinado. Em circunstâncias normais, tal desfile seria realizado no dia da vitória, mas nada sobre aquela batalha foi comum, de tão significativa que foi uma batalha para a cidade de Morksey. No final, as únicas mortes foram as dos bandidos e alguns que chegaram tarde demais para escapar da floresta. Muitos ficaram feridos, mas nenhum sofreu ferimentos permanentes. Considerando que havia dragões do trovão de nível 8 e gigantes da montanha entre os inimigos, pode ter sido uma das vitórias com menos baixas em toda a história. Mas ao ouvir sobre o tamanho e o poder da horda de monstros se aproximando da cidade, todos, incluindo o Conde Isaac Morksey, o senhor da cidade, tiveram certeza de que a cidade seria destruída. Assim, um mensageiro em um cavalo rápido foi enviado ao Duque Alcren e aos nobres que governavam as regiões vizinhas antes do início da batalha. Os mensageiros carregavam cartas contendo notícias da poderosa horda de monstros atacando a cidade, que a cidade provavelmente cairia e que as perdas precisavam ser minimizadas. Eles também continham um pedido para que os refugiados fossem tratados calorosamente. Além disso, os mensageiros chamaram todos os mercadores e viajantes por onde passavam, gritando e avisando-os de que a cidade de Morksey estava sob ataque, a fim de evitar que se dirigissem inadvertidamente para a cidade e fossem atacados pelos horda de monstros. Como o conde, as guildas do comércio, dos magos, dos aventureiros e dos tamers usaram várias maneiras de entrar em contato com outros ramos da guilda. Após a longa batalha, o conde e os líderes das guildas foram inundados com a tarefa de enviar a mensagem de que a cidade estava segura. Ao mesmo tempo, os cadáveres e pertences dos bandidos também foram examinados. Os bandidos eram as 2 pessoas que apareceram no portão da frente, as 10 ou mais que atacaram Vandaliel e aquela que lutou contra o lobo faminto Miles, na floresta. Normalmente, uma investigação sobre as identidades de bandidos não exigiria tanto esforço. Tal investigação apenas verificaria se eles tinham recompensas por suas cabeças, confirmaria se havia ou não outros bandidos com eles, examinaria seus rostos e pertences e os interrogaria para ver o que eles sabiam. Não iria tão longe a ponto de conduzir uma autópsia em seus cadáveres. Mas para o conde e os outros na cidade, esses bandidos, Hajime e Fitum, seus subordinados e o grupo de Murakami, não eram bandidos comuns. A peculiaridade de suas ações não precisava ser declarada, e a coisa mais estranha sobre eles era a sua força. A mulher tamer e o jovem mago que apareceram no portão da frente eram poderosos demais para imaginar que eram meros criminosos. O mesmo aconteceu com os bandidos que atacaram Vandaliel, que foram testemunhados das torres de vigia e cuja batalha foi ouvida até do portão da frente. Aquele que Miles havia derrotado na floresta, a julgar pelo estado da floresta depois, provavelmente era tão poderoso quanto um classe B. Ou possivelmente até mesmo um aventureiro da classe A. Uma parte da área gramada foi transformada em um pedaço de terra queimada. Como as árvores foram derrubadas pelas ondas de choque produzidas durante a batalha, a floresta agora tinha uma pequena clareira. Não importa como alguém olhasse para isso, esse não era o tipo de força que qualquer bandido deveria possuir. Suas ações foram realmente peculiares, mas havia informações suficientes para suspeitar que havia algum poder desconhecido agindo nos bastidores. O grupo de Vandaliel e Miles haviam repelido esses bandidos, seu poder também estava longe de ser comum, mas o conde já suspeitava que eles não eram pessoas comuns, e mais importante, foram eles que foram atacados pelos bandidos e lutaram para proteger a cidade. Assim, o conde havia decidido deixar Vandaliel e seus companheiros em paz por enquanto para priorizar uma investigação detalhada sobre os bandidos. Ele gostaria de interrogar os próprios bandidos, mas como todos eles estavam mortos, apenas autópsias poderiam ser feitas nos cadáveres. Os que o conduziam eram os magos empregados pela casa do conde, magos e alquimistas da guilda dos magos e alguns indivíduos selecionados entre os sacerdotes da igreja comunal. Este era um procedimento diferente da ciência forense da Terra e da origem, mas todos eles eram bem versados na estrutura do corpo humano. Isto é estranho. Estes são realmente os cadáveres de bandidos?
São como cadáveres de enfermos à beira da morte, ou de idosos. E ainda, há uma grande quantidade de mana deixada em suas estruturas corporais. Isso é verdade não apenas para os magos, mas também para os guerreiros da linha de frente e escudeiros que normalmente tendem a ter relativamente pouco mana. Um dos magos murmurou. Seus músculos e tendões estão em pedaços, seus ossos estão quebradiços, suas cartilagens estão desgastadas e vários de seus órgãos estavam à beira da falência. E o interior de seus crânios está coberto de sangue, possivelmente devido ao rompimento de pequenos vasos sanguíneos, observou a sacerdotisa Paula. Essas pessoas não estavam apenas meio mortas, eles estavam quase completamente mortos. Os resultados da autópsia: a maioria dos bandidos já estava quase morta no momento de suas mortes. Há registros de autópsias encontrando pessoas neste estado, berserkers que usaram repetidamente superar limites ou transcender limites. Mas mesmo que os combatentes da linha de frente tenham feito isso, por que até mesmo os magos da linha de trás estão neste estado? Outro mago murmurou. Eu ouvi uma história, há muito tempo. Um herói, amado por um certo deus, estava disposto a desistir de sua vida para derrotar um poderoso mage. Ele rezou para o deus, pedindo que ele enviasse um ser poderoso demais para ele lidar, disse a sacerdotisa Paula. Os registros não dizem se o ser que desceu sobre ele era um espírito heróico ou um espírito clone do próprio deus. No entanto, esses cadáveres estão no mesmo estado do herói. Os condutores da autópsia ouviram atentamente a sacerdotisa Paula. Muitos deles estiveram presentes na batalha no portão da frente e viram os corpos da mulher Tamera e do mago brilhando levemente. Nenhum pilar de luz como os produzidos por espíritos familiares e descidas de espíritos heróicos foi testemunhado na cidade de Morksea desde o uso de descida do espírito familiar por Darcia. No entanto, os bandidos eram tão poderosos que não seria estranho pensar que os subordinados de um deus haviam caído sobre eles. E um dos bandidos, o ex-Strong Arm Gordon, era um aventureiro da classe C que havia sido visto na cidade de Morksea não muito tempo atrás. Naquela época, ele não possuía mais força do que um aventureiro da classe C deveria. Era difícil imaginar que ele tivesse de alguma forma adquirido uma força que rivalizava com a de um aventureiro classe B ou classe A em um período tão curto de tempo. Então, se realmente fosse Gordon, a única conclusão era que ele havia emprestado o poder de algum outro ser. Os cadáveres de Murakami e Akira sofreram poucos danos além dos ferimentos que causaram suas mortes, mas o resto dos bandidos que mostravam esses sinais não podiam ser ignorados. Nesse momento, os alquimistas que estavam examinando o equipamento dos bandidos chegaram com um relatório que apoiaria as descobertas da sacerdotisa Paula e dos outros. Orixalcum. Armas Orixalcum estavam sendo usadas pelos bandidos. E o mais fascinante, essas armas mitril e adamantite que foram banhadas com Orixalcum, disse um dos alquimistas. Todos eles são novos. Eles foram criados há menos de um ano. Foi descoberto que havia armas Orixalcum entre os equipamentos dos bandidos, aquelas que foram criadas há um ano, nada menos. Orixalcum não ocorreu naturalmente, era o metal que estava no topo da hierarquia dos metais mágicos, e dizia-se que só poderia ser refinado pelos deuses. Isso significaria que os deuses criaram essas armas e as entregaram aos bandidos. Essas armas eram a prova de que os bandidos tinham o apoio dos deuses. Equipamento de Rei Demônio. Não há erro. 30 anos atrás, uma vez conduzi uma pesquisa sobre como selar fragmentos do Rei Demônio. Durante essa pesquisa, uma vez vi equipamentos reais do Rei Demônio. Este equipamento é diferente do equipamento que vi naquela época, mas certamente é um equipamento do Rei Demônio, outro alquimista anunciou. O relatório contínuo fez não apenas os padres, mas também os cavaleiros presentes, quase perderem a compostura. Houve relatos de que essas espadas misteriosamente cresceram suas lâminas, não importa quantas vezes fossem quebradas, mas pensar que eram equipamentos do Rei Demônio, um dos sacerdotes murmurou. Sacerdotes! Rapidamente! Você deve selá-los imediatamente, o segundo alquimista gritou.
O equipamento do Rei Demônio era um equipamento criado a partir de fragmentos selados do Rei Demônio para que pudessem ser usados como armas. Na natureza, os selos desses equipamentos eram mais fracos do que os selos usados antes de serem transformados em armas. Com isso dito, os selos ainda não foram facilmente quebrados, mas a natureza aterrorizante dos fragmentos do Rei Demônio era bem conhecida, especialmente nos últimos tempos, onde houve várias instâncias de selos de fragmentos se desfazendo e ficando fora de controle. Fechos, você diz, mas os fragmentos usados no equipamento já estão lacrados. Não é uma questão simples para nós darmos passos além disso, disse a sacerdotisa Paula. Normalmente, não poderíamos fazer nada além de armazená-los dentro de um orixalcum ou recipiente forrado de orixalcum em uma câmara abençoada pelos deuses, disse outro sacerdote. Mas isso é impossível, já que a igreja comunal não tem instalações de tal escala. Então, onde estão essas instalações? O alquimista exigiu. Se bem me lembro, o mais próximo é a igreja de Alda, a igreja de Fitum e a igreja de Hickley na cidade de Alcrim, respondeu o padre. Desses, não sabemos o que está acontecendo com a igreja de Fitum, disse a sacerdotisa Paula. A estátua de Fitum na igreja comunal de Mork se rachou durante a batalha contra os monstros. E o sacerdote de Fitum, que se juntou à sacerdotisa Paula e aos outros no apoio aos soldados, de repente perdeu a consciência, apesar de não ter usado toda a sua mana. Ele permaneceu inconsciente até agora. Se foi apenas o desmaio do padre, pode-se supor que foi apenas um problema de saúde pessoal, mas a estátua rachou ao mesmo tempo. Era natural que os líderes da igreja comunal, o conde e todos os outros relacionassem este incidente com o ocorrido no mês anterior, o incidente em que o tomo mantido pela estátua de Alda desmoronou e o padre de Alda consciência perdida. Muito bem. Por enquanto, vamos relatar nossas descobertas do equipamento ao Duque Alcrim e pedir apoio para que possamos armazená-lo com segurança. Até que chegue esse apoio, nossa ordem de cavaleiros vigiará o equipamento 24 horas por dia para garantir que ninguém se aproxime dele, disse um dos cavaleiros. Nesse caso, vamos investigar a origem do equipamento. O equipamento do Rei Demônio é criado por mãos mortais alterando o selo dos fragmentos. Devido à sua natureza, é impossível descobri-los nas masmorras, disse a sacerdotisa Paula. Eles são mais raros até do que o equipamento Orixalcum. Perguntar a cada igreja e guilda dos magos provavelmente revelará de onde esse equipamento foi retirado. Conteúdo patrocinado. Existe a possibilidade de que eles os tenham escavado em algumas ruínas, ou talvez eles pertençam a alguma força militar secreta ou ao culto de um deus maligno. Mas mesmo assim, devemos investigar, disse um dos magos. Muito bem. Resta apenas o questionamento das pessoas que lutaram contra esses bandidos, mas o conde vai estar presente, e vai ser feito com gente limitada, então isso vai acontecer depois, disse outro. Geralmente, o questionamento era feito por guardas da cidade e funcionários da Guilda dos Aventureiros. Mas, neste caso, a autoridade de mais alto escalão da cidade estava presente e apenas um número limitado de pessoas estaria envolvido. Esta foi a prova de que o conde e seus conselheiros suspeitavam que Vandaliel e seus companheiros falariam verdades que não poderiam ser tornadas públicas. Tendo confiado o fragmento do Rei Demônio que ele adquiriu no ninho do Rei Minotauro à igreja de Hickley, Randolph, o verdadeiro, imediatamente deixou o ducado de Alcrim e retornou ao centro do reino de Orbone, o domínio real. Este era o domínio que estava sob o governo direto do rei, que era eleito entre todos os ducados em uma eleição que ocorria uma vez a cada 10 anos. Mas, na realidade, era o reino dos marqueses e condes que serviam ao rei. Havia muitos nobres que precisavam ser cautelosos no domínio real, como o primeiro-ministro Tercatanis e o marechal Dolmad, mas também era um lugar onde outros duques além do atual rei tinham pouca influência. Foi por isso que Randolph manteve seu esconderijo aqui nos últimos anos. Seria mais fácil escapar da interferência dos nobres em um campo remoto, mas isso dificultaria a coleta de informações. Se ele morasse em tal lugar, era inteiramente possível que o país estivesse à beira da aniquilação no momento em que ele recebesse a notícia de qualquer um dos eventos que levaram a isso.
A informação era necessária para Randolph se posicionar em tempos de crise nacional e prevenir ou evitar desastres. E receber notícias mais rapidamente provavelmente lhe daria mais tempo para salvar não apenas a si mesmo, mas também a seus amigos e conhecidos. E agora, Randolph estava comendo em um bar comum. Mas ele não estava com disposição para desfrutar de uma refeição tranquila. Primeiro, o Deus dos registros, e agora o Deus das nuvens de tempestade também. A organização vampira que servia ao Deus maligno da vida alegre parece ter sido aniquilada também, então não está claro o que aconteceu com aquele Deus maligno. O que devo fazer quando algo pode acontecer com os deuses antes que o reino enfrente qualquer ameaça de destruição? Destruição, ele murmurou para si mesmo. Fazia muito tempo que Randolph parava de rezar aos deuses. Mas mesmo assim, quando as estátuas de Fitum desmoronaram, o sumo sacerdote da igreja de Fitum perdeu a consciência no meio de um sermão e outros sacerdotes e figuras sagradas desmoronaram um após o outro, a notícia chegaria aos seus ouvidos. E mesmo que essa informação tenha chegado aos seus ouvidos, era difícil dizer que ele tinha um entendimento preciso da situação. O que ele sabia era que eventos significativos estavam ocorrendo um após o outro em lugares que estavam fora de seu alcance. Mesmo que ocorresse um evento que resultasse na destruição do reino, Randolph estava confiante de que sobreviveria. Mas nem ele tinha a mesma confiança se fosse um evento que fizesse algo acontecer aos deuses, uma crise global cujos únicos precedentes eram a guerra contra o exército liderado pelo rei demônio Guduranis, e a batalha entre Alda e Vida. Ele poderia escapar do continente Bangaia, mas não poderia escapar deste mundo. Randolph sentiu uma espécie de ressentimento consigo mesmo por ser capaz de imaginar a gravidade da situação. Ele nunca imaginou que chegaria o dia em que sentiria inveja dos clientes do bar que riam sem a menor preocupação no mundo, dizendo que os padres eram velhos, ou que a cozinha da igreja devia ter usado ingredientes estragados, ou que a estátua de Fitum havia desmoronado porque as oferendas feitas a ele também estavam podres. Se eu tivesse ficado naquela cidade, poderia ter aprendido alguma coisa, Randolph murmurou para si mesmo. Ele não havia parado na cidade de Morksey, ele simplesmente deixou Natania e Juliana sob os cuidados do homem de um braço só que domou um Elyon, depois saiu com o fragmento selado do rei demônio que enlouqueceu. Ele não conhecia os detalhes dos eventos que ocorreram depois, mas, o que chegou aos seus ouvidos foram todas as histórias que soaram como nada mais do que fofocas ociosas. De acordo com essas histórias, uma sacerdotisa elfa negra convocou um espírito familiar de vida em uma cidade chamada Morksey no Ducado de Alcrim. Um vice-mestre da Guilda do Comércio tentou armar uma emboscada para aquele elfo negro contratando guardas corruptos da cidade, e ele foi punido por cavaleiros que serviam ao conde. O dono de um carrinho de comida Dampir começou a vender carne de goblin e kobold em carrinhos de comida em toda a cidade de Morksey. Para espanto de todos, eles estavam vendendo incrivelmente bem. Havia um Dampir com uma maestria incrível em domesticar, e ele domou raças de monstros estranhas e desconhecidas, uma após a outra. Randolph pensou que pelo menos metade desses rumores eram falsos. Mas ele acreditava que a outra metade era verdade, especialmente o último boato. Parece ser um fato que existe um Dampir em Morksey. E o cão infernal que eu vi. O homem que eu vi naquela época era um humano, não um Dampir, mas eu poderia ter sido muito precipitado para tirar conclusões precipitadas, Randolph disse, continuando a falar consigo mesmo. Talvez o Maneta fosse apenas um conhecido do Tamir, e o verdadeiro Tamir era um Dampir que não estava lá na época. Mas mesmo assim, não havia nenhuma prova de que este Dampir estivesse envolvido nos eventos que ocorreram recentemente. Mesmo sendo membro de uma raça escassa e abençoado com talento, ele não era o centro do mundo. Mas havia uma coisa de que Randolph tinha certeza. Agora que penso sobre isso, o fragmento do Rei Demônio pode ter reagido naquela época porque aquele Dampir estava prestes a retornar ao seu familiar, ele murmurou para si mesmo. Naquela época, o fragmento do Rei Demônio ficou quieto novamente assim que Randolph se distanciou da cidade. E durante o tempo que levou para levá-lo à igreja de Hicklen, o selo do fragmento não ameaçou quebrar, e o próprio fragmento não fez mais barulho.
Randolph suspeitou que o fragmento quase saindo do controle não era porque o selo havia enfraquecido. Talvez houvesse algo naquela cidade, algo que o fragmento do Rei Demônio desejava tanto que afetou o selo. Talvez tenha sido o Dhampir que foi mencionado nos rumores. E embora os ataques de fragmentos do Rei Demônio tivessem ocorrido anteriormente apenas uma vez a cada poucos séculos, os fragmentos do Rei Demônio haviam se espalhado com frequência nos últimos dias com um objetivo que eles estavam tentando alcançar. Esse objetivo só poderia ser a ressurreição do Rei Demônio. A única coisa que consigo pensar é que esse Dhampir é o núcleo do Rei Demônio, ou ele foi infestado pelo corpo principal ou um fragmento classificado como tal, fragmento, do qual nunca se ouviu falar, existe mesmo, Randolph murmurou. Fragmentos do Rei Demônio procurariam outros fragmentos, se fundiriam com eles e tentariam ressuscitar o Rei Demônio. Essa informação era conhecida e transmitida por dezenas de milhares de anos antes de Randolph nascer. Um fragmento não se importaria de qual parte do corpo de Gudrun outro fragmento se originou, contanto que fossem fragmentos, eles tentariam se fundir. Quer fosse o coração ou o dedo mindinho, os fragmentos não priorizariam um fragmento em detrimento do outro. Randolph nunca tinha ouvido falar de fragmentos tentando se reunir no local de um fragmento específico. Assim, era altamente provável que um fragmento de núcleo não existisse. Mesmo que tivesse, teria sido selado pelos próprios deuses, ao invés de selado dentro de uma igreja, assim como a alma do Rei Demônio. Se for esse o caso, não há razão para eu ter pressa em agir, mas... O próprio Dhampir pode ser o corpo principal do Rei Demônio, Randolph pensou, terminando sua própria frase silenciosamente em sua cabeça. Se essa conclusão estava correta ou não, mesmo que ele estivesse usando magia espiritual para garantir que seu murmúrio para si mesmo não pudesse ser ouvido por aqueles ao seu redor, essas palavras não eram palavras para serem ditas em voz alta levianamente. Felizmente, não tenho mais o fragmento. Acho que vou fazer algumas investigações eu mesmo, Randolph decidiu. Mesmo ele não poderia abandonar o mundo se estivesse em perigo. Deixando o pagamento de sua refeição na mesa, Randolph levantou-se de seu assento para fazer os preparativos para sua viagem. Conteúdo patrocinado. O desfile foi magnífico. Enquanto uma banda tocava música para o desfile, quem caminhava na frente era, não Vandaliel, mas Darcia. Ela foi seguida por Zadiris e Basdia, e Vandaliel e Miles estavam atrás deles, caminhando ao lado de Simon, Natania, Kanako, Melissa, Doug, Fang e os ratos. Ah, é a Santa Mãe da Vitória. Santa Mãe Sama. Graças a você, meu marido voltou para casa são e salvo. Muito obrigado. Então, essa é a Santa Mãe da Vitória de que as pessoas estão falando. Algumas pessoas a chamam de Mãe de Aço ou Mãe Feroz, então eu queria saber que tipo de brava guerreira ela seria, mas... O que? Você acabou de vir a esta cidade esta manhã? Se você for para o distrito da Luz Vermelha, a Holly Madersama sempre lhe dará um sorriso. Isso soa bem. Então, qual é o nome da loja? E quanto custa a noite? Carrinhos de comida não têm nomes de lojas, não é? E há sempre diferentes tipos de espetadas de carne todos os dias, por isso terá de consultar os preços. Carrinho de comida? Espetos de carne? Embora houvesse um estranho mal-entendido para alguns, a maior parte da atenção do povo da cidade estava em Darcia. Foi ela quem teve um desempenho notável durante a batalha no portão da frente para proteger a cidade, na frente de todos os soldados, aventureiros, mercenários e magos. Ela não apenas lutou contra os monstros, mas também fortaleceu seus aliados com encantamentos e usou magia de cura para tratar os feridos. O Giant Slayer também está lá. E o mestre do cajado mágico. Quanta consideração da parte do conde não apenas deixá-los fazer parte do desfile, mas fazê-los caminhar como parte do grupo da frente. Imediatamente atrás de Darcy estavam Basdia e Zadiris, que também emocionaram os corações dos cavaleiros e aventureiros com suas contribuições para a batalha no portão da frente. Zadiris,
que havia derrotado monstros com feitiços ainda mais avançados que os dos magos da Guilda dos Magos, e Zadiris, que havia derrubado o gigante que havia sido criado por um dos bandidos. Suas ações na batalha eram conhecidas não apenas por aqueles que haviam participado da batalha, mas por quase todas as pessoas que viviam na cidade de Morxi. Os bardos já haviam escrito canções sobre seus feitos. Naturalmente, havia alguns que desaprovavam Darcia, uma Dark F, Zadiris e Basdia, que eram ghouls, liderando o desfile. Para ser mais preciso, mesmo que Darcia na frente fosse inevitável, os ghouls deveriam estar em uma parte menos visível do desfile. No mínimo, eles não deveriam estar andando na frente da Ordem dos Cavaleiros. Estas foram as reivindicações feitas por vários dos vassalos do conde. A Morxi tinha inimigos políticos. Com essa parada, ele mostrava que valorizava mais os ghouls, criaturas que eram consideradas monstros no reino de Orbawn, do que os próprios cavaleiros que serviam à sua casa. Isso não seria uma fraqueza que esses inimigos políticos poderiam explorar? Era com isso que os vassalos estavam apreensivos. Mas os próprios cavaleiros insistiram que seu orgulho como cavaleiros não permitiria que eles marchassem no desfile na frente de Basdia e Zadiris, e se fossem ordenados a fazê-lo, eles prefeririam criar uma desculpa de estar com problemas de saúde e abster-se de participar do desfile completamente. E assim, os vassalos adversários não tiveram escolha a não ser ficar em silêncio. A espada voadora Simon e as gata de ferro Natania também estão lá. Eu tive Simon no meu grupo para uma comissão uma vez, você sabe. E é. A piada é que foi quando você estava fazendo um trabalho diurno para limpar algumas ervas daninhas, certo? Já ouvi essa. Aquela corrida que a Natania fez, isso não era humanamente possível. Seu trabalho em equipe com os monstros ratos foi fascinante. Ei, aquele leão não ficou meio enorme? E aqueles monstros ratos parecem um pouco diferentes também. Suas classificações provavelmente aumentaram. Afinal, foi aparentemente uma batalha feroz. Todas as pessoas que participaram da batalha aparentemente mudaram de emprego depois. Eles conseguiram tantos pontos de experiência? Sim, meu amigo ficou feliz por ter superado sua barreira de crescimento. Quero dizer, havia um número incontável de monstros de nível 5 e 6, assim como dragões e gigantes. Isso é incrível. Não haverá mais aventureiros de classe D nesta cidade, certo? Todos serão promovidos. Não, eu não iria tão longe, mas pode haver mais aventureiros da classe C. Pode-se dizer que a capacidade de defesa da cidade aumentou consideravelmente. Os cavaleiros e guardas da cidade não eram muito poderosos antes da batalha, seu aumento de força foi uma melhoria particularmente significativa para a segurança da cidade. Com isso dito, a Ordem dos Cavaleiros e os guardas da cidade se tornaram muito mais fortes que seriam capazes de defender outro ataque de monstros de escala semelhante por conta própria. Enquanto isso, as pessoas da cidade não impressionaram muitos outros do grupo na frente do desfile. Ei! Aquele homem é o lobo faminto Michael, certo? Por que ele está andando na frente do desfile? Eu sei que a Starving Wolf Security está indo muito bem, mas mesmo que você queira reconhecer isso publicamente, não há necessidade de ele estar na frente. E aquele Dampir, Vandaliel, se bem me lembro. Holly Mother-sama teve um desempenho maravilhoso durante a batalha, mas ele não está cavalgando demais nas caudas do casaco de sua mãe. E aquele Dark F e o cara de pele escura, quem são eles? Vandaliel e os outros não haviam lutado na batalha no portão da frente, e apenas 2 guardas nas torres de vigia testemunharam sua batalha, e mesmo eles só a viram à distância. Assim, a pessoa média não tinha muita impressão sobre seus feitos. Assim, embora Vandaliel tenha derrotado Hajime Fitun, o líder do inimigo, os feitos de Darcy e dos outros foram mais conhecidos e muito elogiados. Estou orgulhoso que mamães, Adiris, Basdia, meus aprendizes e meus companheiros estejam sendo tão elogiados, disse Vandaliel. Ele não se importava nem um pouco com isso. Na verdade, ele estava orgulhoso disso. Bem,
Eu não esperava que você se preocupasse com os pequenos detalhes, mas isso não te incomoda? Eu sou um pequeno. Se pudesse, adoraria escapar sem que ninguém me notasse, disse Doug. As pessoas da multidão apontavam para ele e murmuravam: quem é aquele cara? Entre si. Doug não tinha dúvidas de que Vandaliel não se preocupava com o reconhecimento público de suas realizações. Ele sabia como Vandaliel seria tratado, visto que estava mantendo silêncio sobre o fato de que Hajime Fitun não era mais um bandido, mas uma encarnação do próprio Deus das nuvens de tempestade. E se Vandaliel quisesse fazer um nome para si mesmo, poderia conseguir quantas coisas quisesse. Ele poderia mostrar uma jornada de volta ao continente das trevas que ele havia alcançado há muito tempo, mostrar e limpar o calabouço classe A do reino de Orbaume por conta própria, ou se ele quisesse algo mais próximo e mais facilmente acessível, ele poderia procurar o calabouço provavelmente era, na floresta, aquela de onde a fúria do monstro se originou, e claro, Vandaliel poderia facilmente fazer história alcançando qualquer um desses feitos incríveis. O que incomodava Doug era o fato de estar sendo exposto ao olhar dos outros. Embora seus olhares não continham desdém, seus olhares de confusão dirigidos a ele não eram particularmente agradáveis. Está tudo bem. Você receberá mais elogios com o tempo, disse Vandaliel, indicando com os olhos que Doug deveria olhar para a multidão. Conteúdo patrocinado. Você não sabe quem eles são? Havia bandidos no portão da frente, certo? Os amigos desses bandidos também estavam fora da cidade, e esses caras lutaram contra eles. Meu irmãozinho é guarda municipal e me disse que eles são incríveis. Ele estava falando sobre como aquele garoto bloqueou um feitiço que um bandido lançou para a cidade. Já era bem conhecido que a maioria dos bandidos era tão poderosa quanto os aventureiros da classe B ou A. Era provável que os do portão da frente fossem equivalentes à classe A, enquanto os outros eram da classe A. Esta foi uma informação falsa vazada pelo conde e seus vassalos, mas mesmo sendo tão poderosos quanto os aventureiros da classe B não mudou o fato de que eles representavam uma grande ameaça para a cidade. Aquele garoto fez isso. Pelo que ouvi, foi uma batalha totalmente defensiva. Eles mantiveram distância, jogaram coisas um no outro e usaram itens mágicos para disparar feixes de luz. Tenho certeza que foram aqueles três que fizeram a maior parte da luta. Essas garotas aparentemente podem fazer aquela coisa, como a Holly Mother-sama. Você está falando sério? Na verdade, é meu sonho ver aquelas garotas fazendo aquilo. Espero que eles façam isso por nós hoje. Meu filho também. E de acordo com o que ouvi, o filho do conde também é um fã. Tenho certeza que eles farão isso por nós na Praça Central. Mais importante, o bastão e o machado necessários para aquilo aparentemente só podem ser feitos por aquele rei do carrinho de comida Vandaliel. De acordo com os rumores, há algum método secreto de fabricação ou alguma habilidade única envolvida. Isso não é tão relevante, mas todo mundo ao redor daquele gênio Stamer tem um, não é? Também ouvi dizer que ele usou algum tipo de veneno em alguns dos dragões e gigantes para confundi-los. Ele pode não ter lutado, mas não há dúvida de que ele ajudou a proteger a cidade. Para começar, é aquele garoto que domou o Giant Slayer e o Magic Staff Master. Foi ele quem treinou o Braço de Ferro e o Gato de Ferro também. Podia-se ouvir pessoas aqui e ali na multidão murmurando entre si, falando sobre Vandaliel e seus companheiros. E houve outras vozes, elogiando Doug, Kanako, Melissa e Michael, Miles, também. As informações realmente se espalham, mesmo sem a mídia social, murmurou Doug. Claro que sim. Não subestimem o quanto espalhamos a história quando abrimos a loja na praça anteontem e na zona de prostituição ontem, disse Kanako, ainda sorrindo e acenando para a multidão. Acabamos até transformando também. Graças a isso, não me lembro quantas vezes os clientes fizeram a mesma pergunta repetidamente, disse Melissa, parecendo um tanto cansada. Kanako e Melissa não fizeram nenhuma manipulação de informação.
Eles eram simplesmente trabalhadores acessíveis trabalhando em um carrinho de comida em um lugar onde as pessoas podiam ir facilmente, e os clientes curiosos simplesmente faziam suas perguntas. Tudo o que Kanako e Melissa fizeram foi responder a essas perguntas. E quando o desfile chegou à Praça Central, o Conde Isaac Morksey, os oficiais de alto escalão da cidade e os mestres de cada guilda os receberam. Ok, pessoal, vamos lá, disse Darcia. Muito bem. Não pode ser evitado, murmurou Zadiris. Isso é deprimente, disse Melissa. Estou um pouco envergonhado, disse Simon. A cor do nosso cabelo não é um pouco diferente? Perguntou Natânia. Isso não importa. Vamos, todos ao mesmo tempo, disse Darcia. Transformar, os 5 gritaram em uníssono, tirando a última camada de roupa e segurando o equipamento no ar. O metal líquido de seus equipamentos se separou deles como slimes, da mesma maneira, os membros artificiais de Simon e Natania também mudaram de forma. Um grito ensurdecedor ecoou da multidão, e os cavaleiros e soldados elogiaram fanaticamente suas figuras majestosas. Que visão incrível! É assim na Terra e na origem também? Perguntou Miles. As crianças podem ser assim, mas não acho que os adultos seriam, disse Doug. Como criador de seus equipamentos, estou muito orgulhoso, disse Vandaliel. Embora Darcy e os outros tenham se transformado, eles não deram um sermão, concerto. O Conde Morksey esperou que a multidão se acalmasse e começou seu discurso público para eles. Um dia antes do desfile. O interrogatório conduzido pelo Conde Isaac Morksey, o líder da Ordem dos Cavaleiros e alguns oficiais de alto escalão não foi conduzido em sessões individuais, mas com todos reunidos em um só lugar. Essa era uma forma de o Conde e seus lacaios, o lado que fazia o questionamento, mostrarem implicitamente que não tinham a intenção de arrancar informações de Vandaliel e seus companheiros. Em resposta, Vandaliel contou-lhes tudo o que não se importava em contar. Ele não falou das encarnações físicas dos espíritos heróicos e do Deus, nem falou sobre sua verdadeira identidade. Em relação aos estranhos eventos testemunhados nas torres de vigia, Vandaliel disse a eles que as explosões foram criadas por itens mágicos criados por meio da alquimia, que os feixes de luz eram uma função de seu cajado, que o objeto semelhante a um chicote que ele havia usado na batalha era um chicote que ele havia escondido na manga e que parecia ter sido cortado pelos bandidos várias vezes e depois ficar ileso, exceto por suas roupas danificadas. Nada mais era do que uma ilusão de ótica. A Vênus de Kanako não havia sido notada, então ela poderia simplesmente se fazer de boba. Doug mentiu que seu Hecatoncheir era uma maneira eficiente de usar telequinesis que sua família havia pesquisado ao longo de gerações, enquanto Melissa afirmou que seu Aegis era simplesmente uma barreira criada por magia. Isis parecia ter sido esmagada pelo gigante, mas depois saiu ilesa. Ela deu a explicação de que felizmente evitou um golpe direto, mas perdeu a consciência com o impacto. Quanto a ela não ser visível da torre de vigia, ela deve ter estado na sombra de algum outro objeto. Quanto a quem eram, não havia grandes suspeitas, pois já haviam passado pelos portões da cidade antes. Kanako, Melissa e Doug eram aventureiros, enquanto Isis era apenas uma viajante errante. Todos eles estavam sendo tratados como conhecidos de Vandaliel e Darcia. Se eles questionassem os guardas da cidade em detalhes, o conde e seus lacaios saberiam que essas pessoas não haviam passado pelo portão da frente no dia da batalha. Mas eles não duvidaram da história de que Kanako havia deixado a cidade para buscar Vandaliel durante o caos no portão após saber que havia uma horda de monstros se aproximando da cidade. Quanto a Kimberley, Vandaliel disse ao conde e seus lacaios que ele era um aventureiro que por acaso estava de passagem, auxiliando na batalha com encantamentos de atributos do vento e depois partindo para algum lugar sem entrar na cidade. Quanto a Orbia, que apareceu momentaneamente, Vandaliel deu a explicação que havia sido decidida de antemão. Aquele foi um feitiço altamente secreto lançado sobre mim pelo grande ancião da aldeia oculta dos Elfos Negros. Não estou familiarizado com os detalhes. A maior parte dessas informações eram mentiras, mas Vandaliel respondeu longamente sobre os bandidos.
Ele disse ao conde que os inimigos se autodenominavam espíritos heróicos de Fitum e que os espíritos heróicos haviam descido sobre este mundo. Ele também deu respostas precisas sobre os nomes das habilidades marciais e feitiços que eles usavam. Vandaliel também disse ao conde que eles pretendiam tirar sua vida. Entendo. Parece que esses bandidos eram heróis que Fitum, o deus das nuvens tempestuosas, escolheu e concedeu sua proteção divina e espíritos heróicos. A fúria do monstro também pode ter sido causada por aquele deus, mas não podemos dizer muito com certeza, o conde concluiu depois de ouvir tudo isso, uma expressão desgastada no rosto. Recebi a notícia de que as estátuas do deus Fitum quebraram e seus sacerdotes perderam a consciência, por todo o país. É provável que ele tenha sido punido por Alda por este incidente, ou que algo tenha acontecido com ele depois que seus heróis foram derrotados. Blades, um grupo de aventureiros classe D, a ponto de servirem de receptáculos para espíritos heróicos em tão pouco tempo. Conteúdo patrocinado. As identidades de Gordon, que recentemente visitaram Mortsea, e dos Flame Blades, que estavam ativos em uma cidade próxima, eram conhecidas. Mas as identidades dos outros bandidos ainda não foram determinadas. Talvez por tê-los deixado em algum lugar, o grupo de Murakami não carregava seus cartões da Guilda dos Aventureiros, e mesmo Vandaliel e seus companheiros não conheciam as identidades dos corpos originais usados pelos dois espíritos heróicos no portão da frente ao Kizelbin. Mas como Hajime e os outros indivíduos reencarnados haviam se registrado na Guilda dos Aventureiros, suas identidades seriam eventualmente descobertas. A Sylphid Misa Anderson seria mais difícil de identificar, já que seu corpo estava em forma de vapor desde o início, então ninguém a tinha visto e ela não havia deixado nenhum cadáver para trás. Mas como o conde e seus lacaios não sabiam de sua existência em primeiro lugar, era improvável que se tornasse um problema. Isaac soltou um suspiro profundo. Não acho que eles conseguiriam fazer a mesma coisa de novo, meu senhor, disse Vandaliel, num tom adequado para quem fala com uma figura importante. Que prova você tem disso? Isaac perguntou. O bandido chamado Hajime com quem lutei disse que Gordon e os outros ficaram mais fortes por causa dele. Embora isso seja apenas uma conjectura, acredito que ele possuía algum tipo de habilidade única e especial, e talvez tenha sido isso que lhe permitiu produzir tal melhoria em Gordon e nos outros em um período tão curto de tempo, explicou Vandaliel, deixando de fora os detalhes em torno de Marionette e simplesmente explicá-lo como uma habilidade única. Entendo, habilidade única, o conde murmurou com um aceno de cabeça, aparentemente satisfeito com esta explicação. No mínimo, parece que tais eventos não acontecerão novamente hoje ou amanhã. Pois bem, Vandaliel Zacarta e seus companheiros. Estou muito grato por seu valioso testemunho e informações. Vamos manter relações amigáveis daqui para frente, disse ele, estendendo a mão para Vandaliel para apertar sua mão. Enquanto ouvia o discurso do conde, Miles pensou no interrogatório do dia anterior. Eu tinha certeza de que ele nos mandaria sair da cidade. Mantenha relações amistosas, hein? Ele murmurou. Os bandidos, foi quase totalmente confirmado que eles eram heróis servindo Fitum, e que eles estavam atrás da vida de Vandaliel. Em outras palavras, o conde sabia que a presença de Vandaliel na cidade era causa dos acontecimentos ocorridos há 2 dias. Sendo esse o caso, Miles esperava que o conde os banisse da cidade, mas não poderia estar mais errado. Tenho certeza de que ele considerou isso, mas suponho que tenha percebido que não teria sentido fazer isso, disse Zadiris. Ele já sabe que esta cidade pode ser usada como refém contra Van. Sendo esse o caso, não há como dizer que o inimigo não terá como alvo esta cidade mesmo depois de nos exilarem, disse Basdia. Então é por isso que ele quer que o mestre permaneça como seu aliado ao invés de exilar todos nós. Os pensamentos dos nobres são complicados, disse Natania com uma carranca. Acho que ele tinha em mente as pessoas da cidade. E talvez ele tenha pensado que não faria diferença estarmos aqui ou não, disse Darcia. Vandaliel e seus companheiros foram aceitos pela cidade de Mortsea antes de ser atacada. Os negócios de Vandaliel na zona de prostituição, suas façanhas nas favelas,
a descida do espírito familiar que Darcy exibirá na igreja comunal. Eles já eram famosos entre as pessoas que não conheciam a verdade, e sua reputação aumentou ainda mais depois que suprimiram a fúria do monstro. O número de adoradores de vida na cidade aumentou, e os pedidos de extermínio Go foram removidos do quadro de comissões da Guilda dos Aventureiros devido às vozes dos aventureiros e civis. Com Vandaliel e seus companheiros tendo tanta popularidade e fama entre o povo, mesmo que fossem exilados da cidade, o povo poderia pensar que eles simplesmente partiram para evitar que mais inimigos atacassem a cidade. E se eles deixassem a cidade acabaria sendo atacada novamente de qualquer maneira. Sendo assim, o conde exilado Vandaliel e seus companheiros só piorariam seu relacionamento com Vandaliel e criariam emoções negativas em seu reino, nada de bom resultaria disso. Ainda assim, eu me pergunto se podemos fazer alguma coisa sobre isso. Isso é fama demais para mim, eu acho, Simon murmurou, os cantos de sua boca se contorcendo. Simon, haverá outro desfile assim que retornarmos ao império que eu governo. Acho melhor você se acostumar enquanto pode, sussurrou Vandaliel para ele. Depois dos acontecimentos recentes, Vandaliel havia lhe contado tudo. A verdade cedeu em muito o que Simon poderia ter imaginado, ele nunca teria sonhado que seria o aprendiz de um imperador. Mas era tarde demais para ele ser ingrato e fingir que não sabia de nada. Não há necessidade de eu participar disso, não é? Eu estarei torcendo por você do lado da rua, então não se importe comigo, disse Simon. Se você resistir, darei a você um posto no tribunal e o apelidarei de Sir Simon. Ou eu poderia adotá-lo, e então você seria o príncipe Simon, disse Vandaliel. Poupe-me, mestre, Simon suspirou. Assim que esta conversa sussurrada e emocionante entre mestre e discípulo chegou ao fim, o discurso do conde para a multidão também chegou ao fim. Agora, então, apresentarei estas condecorações da casa dos condes Morx em reconhecimento por seus feitos, anunciou o conde. No reino de Orbaume, os nobres com uma posição na corte inferior a duque não podiam conceder posições na corte a outros, nem mesmo um status de nobre de geração única que não pudesse ser herdado. Aliás, também havia regulamentação sobre as condecorações que poderiam ser concedidas. A condecoração mais alta, a Ordem de Platina, só poderia ser concedida pelo rei. A Ordem do Ouro poderia ser concedida pelos 12 chefes das casas dos duques, e nobres entre o posto de marquês e barão poderiam conceder a Ordem da Prata. À Santa Mãe da Vitória Darcy Zacart, e ao Santo Padroeiro dos Equipamentos de Transformação Vandaliel Zacart, e aos heróis sem nome, eu concedo a vocês a Ordem de Prata, disse o conde. A multidão se agitou ao ouvir as palavras misteriosas do conde, herói sem nome. Canaco e Doug colocaram as mãos na boca e Melissa suspirou. Algumas pessoas chegaram tarde demais para escapar quando a horda de monstros avançou na cidade. Houve alguns indivíduos que se sacrificaram para ganhar o tempo necessário para escapar para aquelas pessoas. Eram rapazes e moças, e alguns eram idosos, disse o conde. Seus restos mortais nunca foram encontrados e ninguém sabe seus nomes. É provável que fossem moradores das favelas que viviam na pobreza. É meu desejo elogiar sua bravura e a bondade de seus corações, elogiá-los como verdadeiros heróis. E vou fazer uma declaração aqui. Vou me esforçar muito para combater a pobreza nas favelas e resolver esse problema dentro da minha geração. Um aplauso irrompeu da multidão. Entre as pessoas estavam os rapazes e moças que foram salvos por uma misteriosa velha, com os olhos molhados de lágrimas. Aliás, havia planos para erguer uma estátua de pedra desses heróis sem nome. Havia várias razões pelas quais o conde estava fazendo isso. Além de se emocionar com os atos de bravura desses heróis, ele também desejava devolver parte da boa vontade do povo para si mesmo, já que atualmente estava muito focado em Darcy. Ele também pretendia obter tanto apoio que seu plano de combate à pobreza não pudesse ser contestado, e também declarar ao inimigo que havia direcionado os heróis de Fitum para a cidade, aos deuses, que aqueles eram os verdadeiros heróis. Deve ser difícil para Isis, ou melhor, Legion, disse Melissa. Parecia que Legion, os que estavam sendo elogiados, estavam sobrecarregados de culpa.
Havia duas razões pelas quais Isis não fazia parte do desfile. Uma era que seus atos não haviam sido testemunhados, e essa era outra. Enquanto isso, aqueles que haviam lutado contra os espíritos heróicos no Dandi estavam cuidando da casa ou se preparando para o desfile que seria realizado em Talosheim, e a mudança do nome da nação para o novo que seria revelado por Vandaliel depois. Eu realmente queria ver Boksha em suas melhores roupas, disse Rita melancolicamente. Você já ouviu várias vezes, então uma vez é o suficiente, não é? E o desfile de Talosheim vai ser ainda mais grandioso, disse Saria. Essa conversa foi repentinamente interrompida por Juliana. Eu descobri o significado da mensagem divina. Acho que é sobre onde uma deusa está, disse ela. Conteúdo patrocinado. Def Magé Side capítulo 36. O espírito maligno à espreita na residência de Amemia. Conteúdo patrocinado. Aos pés de uma criatura tão enorme e grotesca que era difícil reconhecer que era um ser vivo, havia duas silhuetas. Estou indo, disse um deles, que mal tinha uma forma vagamente humanoide tão grotesca quanto a enorme criatura. Ai ai, disse a outra silhueta, uma negra, humana, de tamanho entre um bebê e uma criança pequena. A silhueta grotesca sendo acenada a Deus em seguida caminhou em frente, aproximando-se da enorme criatura grotesca, e silenciosamente se fundiu nela para se tornar um. Mas um momento depois, outra figura grotesca emergiu da enorme e separou-se dela. Banda, grande banda, Liele banda, disse a pequena silhueta. Estou de volta, Mekun. Suponho que você esteja falando sobre o grande eu e eu? Disse a figura grotesca menor que havia acabado de surgir. Então, você precisa de uma explicação, disse ele, voltando-se para o maior. Silêncio. Parece que não. Vocês dois sou eu, e um único momento de reconexão é suficiente para atualizar minhas memórias e habilidades sem problemas. Mais silêncio. Mas suponho que criar mais um de mim, e dar a ele seja impossível. Bem, não pode ser evitado. Nini, disse a pequena silhueta. A enorme criatura permaneceu em silêncio. Bem, então vamos fazer isso. Parece que por acaso tem uma coisinha estranha para a qual não tem utilidade. Se ele pode fazer uso disso depende dele. No início desse sonho, Hiroshi pensou que era o mesmo sonho assustador que vinha tendo ultimamente, o mesmo pesadelo que vinha tendo desde aquele incidente, um pesadelo em que de repente ele foi capturado por vilões, atormentado e depois morto. Na realidade, Hiroshi e as outras duas pessoas sequestradas não foram mortas. Hiroshi havia perdido a consciência parcialmente durante o incidente e na próxima vez que abriu os olhos, estava em uma cama de hospital e o incidente havia sido resolvido. Ele disse a seus pais que estava bem e fingiu ser forte na frente de seus amigos na escola, dizendo que não estava com medo. Mas, na verdade, ele estava completamente apavorado. E como que para puni-lo por mentir, ele agora era assombrado por esse sonho repetido de uma versão do incidente que era ainda mais cruel do que o que realmente acontecerá. Hoje à noite, Hiroshi se viu cercado pela escuridão como sempre, capturado e incapaz de se mover. Ele pensou que o sonho estava prestes a começar mais uma vez. No entanto, ele só foi cercado pela escuridão por um momento. Isso é um oceano? Ele murmurou quando de repente se viu em um espaço estranho. Era como um fundo do mar brilhante, coberto por incontáveis corais coloridos e anêmonas do mar, com objetos semelhantes a algas ondulando e dançando entre eles. Hiroshi nadou até lá, sem se afogar. Você não quer poder? Uma voz o chamou de repente. Era uma figura misteriosa em uma túnica preta com 4 olhos e uma boca em forma de lágrima que se estendia de orelha a orelha. Hiroshi pensou que era um monstro. Mas ele não sentiu nenhum medo em relação a isso. Talvez porque se lembrasse de que sua irmã mais nova, Mei, havia feito inúmeros rabiscos desse monstro. Ou talvez porque tivesse vagas lembranças de ter sido protegido por ele. Ou talvez porque soubesse que isso era apenas um sonhar. Ele mesmo não sabia qual era o verdadeiro motivo de sua falta de medo. Eu quero, mas eu não tenho nenhum poder especial como mamãe ou papai, ele respondeu à pergunta do monstro. Hiroshi queria um poder especial como os que seus pais possuíam. Ele queria se tornar especial. Era isso que ele desejava. Ele era bastante brilhante quando comparado aos filhos de sua idade, não apenas nos estudos e nos esportes, mas também herdar as qualidades inerentes de seus pais para a magia. Conteúdo patrocinado. Mas a única coisa que faltava era uma habilidade semelhante a uma trapaça.
Seus pais, sendo indivíduos reencarnados que sabiam que as habilidades de trapaça eram algo que lhes havia sido concedido por Rodcourt, não acharam nada estranho nisso e simplesmente aceitaram o fato. No entanto, apenas os próprios indivíduos reencarnados sabiam que haviam reencarnado de outro mundo. Os adultos ao seu redor, as crianças da escola de Hiroshi e o próprio Hiroshi, todos eles desconheciam esse fato. Entendo, o monstro murmurou. Se desejar, darei a você uma fonte do poder pelo qual anseia. E eu vou te ensinar como usar um tipo especial de magia. Realmente? Hiroshi disse animadamente. Sim, com certeza. Primeiro de tudo, coma isso, disse o monstro, estendendo algo que parecia um órgão interno fresco para Hiroshi. O rosto de Hiroshi ficou pálido. Oh, o que é isso? Parece tudo viscoso e está se movendo. É uma coisa perigosa, não é? Está bem, está bem. Não possui corantes artificiais ou aditivos. É uma coisa completamente derivada da natureza, disse o monstro. Coisa? Eu definitivamente não estou comendo algo suspeito assim. Hiroshi protestou. Você tem um senso de julgamento muito saudável. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, não tenho escolha. O monstro pegou o órgão de volta e tirou um pote de dentro do bolso. E bem diante dos olhos de Hiroshi, começou a cozinhar alguma coisa. Ele acendeu uma fogueira com as plantas parecidas com algas marinhas. Depois arrancou uma das coisas parecidas com anêmonas do mar que crescia nas proximidades e espremeu um líquido carmesim, enchendo a panela. Em seguida cortou o objeto semelhante a um órgão em pedaços de tamanho adequado e os adicionou ao líquido. Logo a panela estava borbulhando e fervendo. Hiroshi olhou em perplexidade. O monstro continuou cozinhando, seus movimentos eficientes fazendo parecer que estava estranhamente acostumado a fazer isso. Agora que penso nisso, não seria bom ensinar uma criança a simplesmente aceitar um item cru de alguém que ela nunca viu antes e comê-lo, disse o monstro. Banda, certo? É normal dar carne crua e tripas uns aos outros no mundo dos monstros? Hiroshi perguntou. Estou surpreso que você saiba meu nome, disse o monstro. Banda. Sim, Mei continua desenhando e chamando você de Banda, então imaginei que esse seja o seu nome, disse Hiroshi. Eu vejo. Bem, de qualquer maneira, isso está acabado, disse Banda, tirando um prato de algum lugar e colocando o conteúdo do pote nele. Considerando os ingredientes estranhos que haviam sido usados para prepará-lo, agora parecia um ensopado de carne vermelha demais. E apesar de ser um sonho, Hiroshi podia sentir o cheiro por algum motivo. Parece delicioso, disse Hiroshi em espanto, como se incapaz de acreditar em seus olhos. Banda estendeu uma colher e acenou para Hiroshi comer mais uma vez. Coma isso se quiser um poder especial. E se quiser ainda mais, vou te ensinar como usar um tipo especial de magia. Magia sem atributo, cuja existência não é conhecida por mais ninguém neste mundo. Hiroshi acordou vários minutos antes de seu alarme tocar. Foi só um sonho, ele murmurou. Esqueci de mencionar uma coisa, uma voz disse de repente. Hiroshi virou-se para olhar para trás em seu travesseiro em estado de choque, e descobriu que Banda estava lá, olhando para ele com seus 4 olhos e suas presas saindo da boca que se estendia de orelha a orelha. Conteúdo patrocinado. Tudo que você viu em seu sonho é um segredo. Você não deve usar a magia que lhe ensinei na frente de outras pessoas, nem mesmo de seus pais. Você entende? Banda perguntou. Hiroshi assentiu e Banda silenciosamente começou a desaparecer. Espere, disse Hiroshi. Você é aquela coisa de 8ª orientação. Você nos salvou quando fomos sequestrados? Banda ficou parado e sua cabeça começou a girar em seu pescoço. Infelizmente não posso falar sobre isso agora. Por que não? Porque é uma longa história, e você vai se atrasar para a escola se eu contar tudo. Infelizmente para Hiroshi, hoje era dia de semana. Mais de um mês se passou desde o sequestro e subsequente resgate do Braver, Amemiya Hiroto e dos 2 filhos do Angel Narumi. A polícia que respondeu à denúncia anônima encontrou as crianças sequestradas, o guarda-costas e a babá, sãos e salvos. Eles também encontraram os criminosos. Todos, exceto um deles, foram mortos de maneira horrível. E a outra coisa que encontraram foi o símbolo da 8ª orientação. As autoridades investigadoras ordenaram imediatamente um blackout da mídia sobre o incidente, convocaram os Bravers, incluindo o casal Amemiya, para uma reunião e forneceram informações às autoridades de outro país em troca de ajuda na investigação.
E no entanto, as autoridades que ofereceram sua cooperação estão focadas apenas em investigar os sobreviventes da 8ª orientação. Os mentores que ordenaram o sequestro de Hiroshi e Mei estão sendo deixados para fazer o que quiserem, Narumi murmurou. De fato, os esforços de investigação estavam sendo direcionados inteiramente para a 8ª orientação, e não para os sequestradores. Afinal, os sequestradores ainda eram humanos, apesar de serem criminosos, e não era errado perseguir o suspeito que os havia massacrado a sangue frio, mas a investigação estava claramente fazendo mais do que apenas perseguir o perpetrador. Você tem razão. Dizer que os sequestradores eram apenas membros de um grupo criminoso estrangeiro tentando extorquir dinheiro e encerrar o dia é exagerar. Não há como um grupo de ex-soldados e mercenários preparar armas e um caminhão e tentar um sequestro para fins monetários em um país estrangeiro, disse o titã, Ival Kazuki. Bem, não se preocupe tanto. Eles podem perseguir a 8ª orientação o quanto quiserem, mas não vamos deixá-los atrapalhar. Estamos fazendo todo o possível para investigar as informações que recebemos do motorista dos sequestradores, o cara chamado Vou. E Narumi, não é errado investigar a 8ª orientação, acrescentou Amemiya Hiroto. Se realmente há sobreviventes de seu grupo, e com que propósito eles salvaram Mei e os outros? Precisamos de respostas para essas perguntas. De fato, superficialmente, parecia que Mei e os outros haviam sido salvos por alguém que havia deixado o símbolo da 8ª orientação para trás. Mas o motivo por trás disso não estava claro. Ninguém sabia se eles poderiam simplesmente agradecer por salvar as crianças. Plutão uma vez tentou matar Narumi, mas parou ao perceber que havia uma pequena vida dentro dela. O fato de aquela pequena vida ter sido Mei não foi uma informação que foi divulgada ao público. Além dos Bravers que haviam feito parte da operação ocorrida na época, esse fato era conhecido apenas por pessoas pertencentes a várias autoridades de investigação ao redor do mundo, e mesmo assim, por apenas um número limitado de indivíduos autorizados a acessar essas informações. Os membros da 8ª orientação, cujos cadáveres nunca foram encontrados, realmente escaparam e sobreviveram? Ou ainda restavam membros desconhecidos? Ou alguém usou o símbolo da 8ª orientação para interferir na investigação? E os outros estão apenas cooperando conosco. Eles não estão sob nosso comando ou sob o comando da polícia. Nós apenas teremos que investigar o cérebro por trás do sequestro nós mesmos. Vamos deixar que persigam quem salvou as crianças e desapareceu logo em seguida, disse Hiroto. No entanto, temos perguntas mais importantes para responder. Você tem razão. Parece que Mei não se lembra de nada, mas também parece que Hiroshi ainda vê isso em seus sonhos, disse Narumi. Ele falou com os sequestradores, afinal. Mesmo que ele não os tenha visto morrer, tenho certeza de que não foi uma experiência divertida, e Val concordou. Hiroshi tinha uma cara corajosa, mas Narumi sabia mesmo sem usar Angel que cicatrizes haviam sido deixadas em sua mente. Até um adulto ficaria traumatizado com o que passou. Pesadelos simples podem ser considerados ainda uma forma menor em que esse trauma se manifestou. Se ao menos eu tivesse o poder de curar a mente das pessoas, Narumi murmurou. Angel permitiu que ela ligasse seus sentidos com os dos outros e tivesse conversas telepáticas com eles. No entanto, não permitiu que ela curasse feridas mentais diretamente. Hiroto colocou a mão em seu ombro para animá-la. Não seja tão duro consigo mesmo. Hiroshi não parece mais ser perturbado por esses pesadelos hoje em dia. Quando eu vi o rosto dele mais cedo. Conteúdo patrocinado. Hiroto parou de repente no meio da frase e se levantou de sua cadeira, então se dirigiu para o segundo andar onde as crianças estavam dormindo. Qual é o problema? Ival sussurrou. Eu sinto um tipo estranho de mana. No segundo andar, Hiroto sussurrou de volta. Ele parou no topo da escada e olhou ao redor do segundo andar, mas não conseguiu ver nada acontecendo. E agora? Ival perguntou. O mana desapareceu? Hiroto respondeu. Eu estava apenas imaginando? Ele olhou para o quarto das crianças e viu que Hiroshi e Mei estavam dormindo. Então verificou se havia algo estranho com os guardas, cujo número havia aumentado após o incidente. Mas ele, Narumi e Ival não perceberam nada. Querida, o sistema de segurança detectou alguma mana suspeita, só por um momento, disse Narumi, examinando o sistema de segurança. Isso é. O que poderia ser isso? O atributo vento e o atributo luz apareceram por apenas um segundo, e então desapareceram de repente. Parecia que não era apenas a imaginação de Hiroto.
O sistema de segurança de fato detectou a presença de Mana. Não parece que você estava apenas ficando muito nervoso com as coisas, disse Val. Mas para Mana aparecer e depois desaparecer sem motivo. Será que Hiroshi está apenas fingindo dormir e está usando magia para pregar peças em nós? Não, disse Narumi balançando a cabeça. Parece que ele tem praticado magia muito forte em segredo, mas ele ainda é uma criança. Ele não deveria ser capaz de produzir uma quantidade tão grande de mana. A residência Amemiya foi equipada com um sensor que pode detectar mana dos 7 atributos: terra, água, fogo, vento, luz, vida e espaço. O atributo de tempo não existia e o mana sem atributo ainda não havia sido descoberto. Para começar, o atributo morte era difícil de detectar na natureza e como não havia fontes vivas dele atualmente, os sensores para ele não podiam ser facilmente feitos. Dadas essas circunstâncias no Origin, esse sistema de segurança era mais do que adequado. Mas mesmo esse sistema não sabia o que havia acontecido. Se bem me lembro, Rikudo e Moriya estavam bem informados sobre coisas como esta. Moriya deve chegar amanhã, então você quer tentar perguntar a ele então? Sugeriu Ival. Desde o sequestro de Hiroshi e Mei, os membros dos Bravers têm revezado turnos para proteger a residência de Amemiya como guarda-costas. Foi por isso que Ival estava aqui hoje. Sim. Mas por via das dúvidas, vamos tentar negociar para ver se podemos receber um sensor que possa detectar o atributo de morte mana. Talvez realmente haja sobreviventes da 8ª orientação, disse Hiroto. Os 3 passaram uma noite sem dormir em profunda discussão, mas no início da manhã, chegou uma mensagem do Shaman Moriya, dizendo que uma missão havia surgido e ele não poderia ir à residência de Amemiya naquele dia. Enquanto isso, durante a discussão de Hiroto, Narumi e Ival, Banda estava no quarto de Mei, confusa com o que acabará de acontecer. O que eram essas coisas estranhas? Ele murmurou para si mesmo. Ele não precisava dormir, então ele simplesmente estava vagando pela residência de Amemiya quando notou a presença de 2 massas de mana que não podiam ser detectadas a olho nu, semelhantes a ele. Estes haviam deslizado pelas paredes como fantasmas, aproximando-se do quarto das crianças. Mas eles claramente não eram fantasmas. Banda reconheceu que eles eram algo como familiares feitos de massas de mana. Ele então atacou e derrotou aqueles familiares em um instante. Ele simplesmente ficou invisível e os atingiu com seu corpo feito de fragmentos do Rei Demônio, quebrando os familiares e fazendo-os desmoronar com facilidade. Isso fez com que o mana se espalhasse no ar, e ele levou um susto quando Amemiya e Hiroto percebeu isso, mas ele ficou invisível e Hiroto não o notou. Ou Rikudo está tentando algo, ou um grupo diferente. Eles poderiam ter sido guardas secretos enviados pelas autoridades investigadoras? Se assim for, eu poderia ter sido muito precipitado. Hiroshi-kun parece ter absorvido a parte que não combinava comigo. Eles tentarão algo sério antes que ele aprenda a usar magia sem atributos? Banda murmurou para si mesmo. Quando Vandaliel devorou as almas dos indivíduos reencarnados, havia uma parte que ele não foi capaz de absorver, então Banda transformou isso em um ensopado e deu a Hiroshi. Era uma habilidade que regenerava mana, mas parecia que Vandaliel não havia conseguido encontrar um uso para ela, pois a regeneração que fornecia era tão insignificante para ele. Conteúdo patrocinado. E agora que havia sido transferido para Hiroshi, sua regeneração havia diminuído além do valor original. No entanto, para uma criança em Origin, era equivalente a ter adquirido uma fonte de mana sem fim. A mana fornecida certamente diminuiria a quantidade de tempo que Hiroshi precisava para adquirir magia sem atributo. Banda pediu ao Vandaliel principal que lhe desse uma aparência que desse a Hiroshi a melhor primeira impressão quando ele aparecesse em um sonho, e tornasse o sonho o mais divertido possível. Ele havia conseguido. Embora Hiroshi suspeitasse um pouco de Banda no início, ele seguiu suas instruções. Banda transformou chifres e ossos em coral com os órgãos luminescentes e bolsas de tinta do Rei Demônio, fez seus tentáculos se assemelharem a anêmonas do mar e fez os pelos de seu corpo ondularem como algas marinhas. Levando em consideração também a culinária improvisada, Banda tinha que dizer que ele havia atuado muito bem. Já que tinha ido tão bem, ele queria que Hiroshi aprendesse com sucesso no Attribute Magic também. Mas me ajuda o fato de terem feito um mal-entendido conveniente, Banda murmurou para si mesmo. Um barulho sonolento veio da cama de Mei. Ah, eu fui te acordar, Mekun. Aqui contorce, disse Banda, estendendo um tentáculo do Rei Demônio em sua direção.
Contorce, contorce. May riu alegremente. Banda manteve entretida até ela adormecer mais uma vez. Enquanto isso, longe da residência de Amemiya, o rosto do xamã, Moriya Kozuki, estava pálido de choque. Ambos os espíritos artificiais que criei foram extintos em um instante? Ele murmurou para si mesmo. A habilidade de Moriya Kozuki Shaman era uma habilidade que lhe permitia criar espíritos artificiais com sua própria mana e controlá-los como familiares. Em Origin, os espíritos consistiam em mana de um único atributo que se reunia em uma massa. Eles se moviam como se tivessem inteligência e emoções próprias. Eles não eram criaturas vivas, eles eram considerados uma espécie de fenômeno natural. Moriya era capaz de criar espíritos com sua própria vontade e mana, e controlá-los com mais precisão do que outros familiares. Isso tornou mais fácil para ele romper os sistemas de segurança modernos e grampear, tirar fotos secretas ou monitorar alvos. Ele pretendia usar essa habilidade para sondar a residência de Amemiya, especialmente perto das crianças. No entanto, esta tentativa foi quebrada em pedaços, junto com o orgulho de Moriya. Como diabos meus espíritos foram detectados? Moriya se perguntou. Não é Amemiya Hiroto ou Narumi, e Ival está fora de questão. Será que realmente existe um sobrevivente da 8ª orientação à espreita entre as crianças? Mesmo se for esse o caso, é possível que eles ataquem e destruam meus 2 espíritos antes de serem vistos por eles? Ou talvez o inimigo tenha uma habilidade semelhante à minha. Havia velhas histórias de feiticeiros capazes de controlar espíritos malignos visíveis a olho nu. Havia um tipo de magia de atributo de morte extremamente semelhante aos feiticeiros dessas lendas, e talvez um dos membros da 8ª orientação fosse capaz de usá-lo. Se for esse o caso, seria ruim para mim chegar perto da residência Amemiya. Se o inimigo estiver controlando um espírito maligno artificial semelhante aos espíritos que criei, exceto muito mais poderoso, eles podem me considerar um intruso e me atacar. Se eu seria capaz de me defender disso de qualquer forma devo me recusar a atuar como guarda da família Amemiya por hoje, mesmo que isso cause alguma suspeita. Vou deixar Rikudo decidir o que fazer. Assim como Banda desejava, Moriya cometeu um conveniente mal-entendido. E assim, a imagem pacífica da residência Amemiya foi preservada por enquanto. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Lado do Mago da Morte, capítulo 37, Progresso dos Assuntos Mundiais, lenta mas seguramente. Conteúdo patrocinado. Na região oeste do continente Bangaia, uma região remota que o Império Amid governou por cerca de 500 anos, havia várias aldeias escondidas dos Elfos Negros. O Império Amid perseguiu fortemente os membros das raças de vida, mas para os Elfos Negros, que tinham uma expectativa de vida de 1000 anos, isso era apenas uma longa tempestade contra a qual eles precisavam resistir. Se eles apenas ficassem de olho nas coisas das profundezas do campo, o Império provavelmente seria substituído por uma nação diferente em um século ou 2. A perseguição do Império Amid não foi tão significativa a ponto de os Elfos Negros abandonarem as florestas e montanhas em que estavam acostumados a viver para agir contra ela. No entanto, os Elfos Negros estavam reunidos para discutir se deveriam tomar uma ação ampla, não porque uma ameaça estava se aproximando deles, mas porque o lugar para o qual eles se mudariam no futuro assim o desejava. Pessoal, deixe-me perguntar mais uma vez, disse o chefe ancião de Aerion, dirigindo-se aos chefes e sábios de todas as aldeias reunidos em um só lugar. Embora ele fosse o chefe ancião, os Elfos Negros não envelheceram. Aerion não foi exceção a isso. Ele tinha a aparência de um jovem gentil em seus 20 e poucos anos. No entanto, todos aqui sabiam que ele era o chefe ancião que possuía a riqueza de experiência que veio com a vida por mais de 9 séculos. E mesmo aqueles da geração mais jovem o adoravam e seu caráter gentil. E foi por isso que ninguém ficou com raiva quando Aerion disse suas próximas palavras. O almoço já está pronto? Grande Ji-chan, já comemos. Já é de tarde e é a 5ª vez que você faz essa pergunta para todo mundo hoje, disse seu assistente, ou melhor, seu bisneto que era o responsável por seus cuidados. Ah, sim. Que preocupante, disse Aerion colocando a mão na testa com um sorriso agradável. Somos nós que estamos com problemas aqui, disse um dos outros chefes dos Elfos Negros.
Você está indo e mostrando sua senilidade na frente de visitantes e heróis. Completamente certo, outro concordou. O que devemos fazer se eles pensarem que nosso encontro está demorando tanto porque você está senil? Não tem jeito, afinal, Dierion está consideravelmente velho, disse um terceiro. Ele é o chefe mais velho em primeiro lugar porque é o mais velho entre nós, chefes. Como Dierion, a maioria dos outros chefes tinha a aparência de pessoas na casa dos 20 ou no final da adolescência e como suas vozes também soavam jovens, parecia ser uma reunião de um grupo de jovens que gostava de falar como se fossem velho. Eu te disse, certo? Todo mundo é como Schneider, disse Dalton, cujo moicano, roupas de couro e corpo musculoso o destacaram neste encontro. Você está realmente correto, Zod suspirou. Ouvi dizer que todos os anões parecem de meia-idade por causa de suas barbas, mas os elfos negros são ainda mais estranhos, disse Lissana. Bem, estou acostumado com isso por causa de Schneider, então não estou muito incomodado com isso, disse Merdin. Schneider olhou para seus companheiros com uma expressão rígida no rosto. Gente, estou bem aqui, sabe? É exatamente por isso que estamos dizendo isso, Dalton disse a ele. Como diz o ditado, a culpa de um homem é a lição de outro, Lissana acrescentou. Como Schneider sempre falava e agia como se fosse velho, ninguém deu atenção à sua pequena objeção. Schneider e seus companheiros estavam prosseguindo com o plano de migrar às aldeias Darkef, incluindo aquelas onde Dalton e Darcia nasceram, para a Cordilheira Bondar. Mas ao contrário dos membros das outras raças criadas por vida, como os Goa'uld, cada grupo tomava decisões separadas. As aldeias dos Elfos Negros mantinham comunicação umas com as outras. Assim, o processo de tomada de decisão havia demorado mais para eles. Ao contrário de Goa'uld e Magin que foram constantemente expostos à ameaça de aventureiros que os caçam, e Bishkin e Titãs que foram fortemente perseguidos. Os Dark Elves se esconderam com sucesso em um lugar onde a sociedade humana não poderia influenciá-los. Assim, eles não tinham motivo para emigrar para Taloshen às pressas. Entendo, Dierion. Estou ficando velho. Nossa, meu bisneto, por que vocês dois? Ele perguntou a um elfo negro próximo. Conteúdo patrocinado. Elder Tiff, eu sou a filha da irmã gêmea de sua esposa. Em outras palavras, sua sobrinha, o Darkef suspirou. Só temos rostos e penteados parecidos, bisavô, disse o verdadeiro bisneto. A conversa teve um tom descontraído e alegre. Mas os elfos negros não eram simplesmente senis. Agora então, pessoal, declaro minha aposentadoria como chefe ancião, anunciou Dierion. Darei minha posição como chefe de minha aldeia ao meu genro, e a posição de chefe ancião recairá sobre o próximo mais velho, Geirizius. Eu recuso, disse o Darkef chamado Geirizius. Dierion, sou apenas um ano mais novo que você. No próximo ano serei eu sendo o motivo das piadas, perguntando às pessoas várias vezes se comi ou não e causando problemas para todos. A próxima mais velha Lideria. O que você diz? Perguntou Dierion. A cacique Lideria era uma mulher com os cabelos em pé, vários piercings nas orelhas e roupas de couro reveladoras, apesar de ser inverno. Ela bufou e se virou. Eu recuso. Uma velha bruxa que sempre relembra o passado como eu é muito teimosa para ser Elder Tiff. Não consigo nem encontrar uma noiva para o meu neto que me agrade. Aliás, a moda punk era uma tendência popular há muito tempo entre os elfos negros da região oeste do continente Bangaia. A segunda metade do que você disse não tem nada a ver com isso, não é, Baia-chan? Disse Dalton. Dalton, fique quieto. Você está sempre vagando por aí e ainda não se casou. Lideria retrucou. Ela era a avó de Dalton. Que tal aprender com seus amigos e se estabelecer? Embora pelo menos você seja melhor do que aquele que vagueia por aí, mas também apenas espalha sua semente. Lidéria bufou. Não faça alarde sobre meu estado civil em um lugar onde todos os chefes estão reunidos. Eu disse a você que não pretendo me casar com ninguém pelos próximos 50 anos, não disse? Dalton gritou. Sim, você disse isso 50 anos atrás. Eu lembro, disse Lidéria. Schneider, ela está falando de você, disse Lissana. Não, quero dizer, como pai, estou realmente envergonhado, resmungou Schneider. A conversa tomou uma direção não intencional. Por favor, continue essa discussão após esta reunião, disse Dierion, pondo fim à troca entre avó e neto. Procurar uma noiva para Dalton, o herói de nós elfos negros, pode ser feito mais tarde. Entre aqueles de nós reunidos aqui,
estou pensando que devemos dar a posição de Elder Chief ao jovem Dangar. O que vocês acham? Disse o elfo negro chamado Dangar, olhando para Dierion com uma expressão de surpresa no rosto. Não fazenda muito tempo desde que fiz 900 anos, e o imperador de Talosheim é filho de minha bisneta Darcia. Não acredito que serei capaz de tomar decisões imparciais. Dangar era o bisavô de Darcia e chefe da aldeia onde ela nasceu. Por isso ele estava tentando recusar o cargo. Mas Dierion deu-lhe um sorriso brilhante. Dangar, nenhum de nós reunidos aqui é capaz de tomar decisões completamente imparciais. Aquele com quem estamos lidando é a pessoa que ressuscitou vida, aquela a quem todos chamamos de mãe, e é a sucessora de Zakart, o jovem campeão que ela tanto amava. Seu poder e suas grandes realizações são mais do que suficientes para nos curvarmos e louvá-lo. Vandaliel ressuscitou vida, a deusa do amor e da vida. Este era um dos desejos mais queridos dos Elfos Negros. Embora os Elfos Negros tivessem conseguido viver uma vida estável na clandestinidade, eles constantemente mantinham o desejo de um dia estar no palco da frente da história com a deusa ressuscitada e ensinar uma lição aos humanos que monopolizaram a Terra, facilmente habitável, e dominaram o continente através de autoridade de Alda. Conteúdo patrocinado. Ao longo da longa história de Lambda, houve inúmeras ocasiões em que os Elfos Negros estiveram no palco da história. Durante um período em que não existia uma grande nação na área ocidental do continente, houve ocasiões em que os Elfos Negros conquistaram pequenos países e estabeleceram suas próprias nações. Mas qualquer nação que eles criassem duraria apenas alguns séculos, e então os Elfos Negros retornariam às profundezas das montanhas. Esse processo se repetiria indefinidamente. Cada vez que davam um passo à frente, voltavam ao ponto de partida. Em meio a tudo isso, a deusa Vida ressuscitou e uma nação sob sua facção foi construída. Não havia ninguém que não pudesse ficar animado com esta notícia. Na verdade, havia alguns Elfos Negros que queriam se apegar aos direitos e status social que tinham em suas aldeias, nova nação. Mas havia razões pelas quais eles não conseguiram chegar a uma decisão imediata. Bem, tivemos que pensar duas vezes sobre isso quando ouvimos que mortos-vivos e alguns monstros são tratados como cidadãos iguais, disse um dos chefes dos Elfos Negros. Realmente Dierion concordou. Mortos-vivos e monstros capazes de pensamento racional que não atacam os humanos sem pensar. É difícil acreditar que eles existam sem vê-los com nossos próprios olhos. E se transformando em elfos do caos. Parece que há grandes diferenças, mesmo que eles ainda sejam elfos. Isso é algo que não consigo entender apenas com as palavras do meu neto, disse Lideria. Os chefes pareciam relaxados, mas nenhum deles ignorava que seu futuro dependia da decisão que estavam prestes a tomar. Coexistir com monstros que eles nunca teriam considerado, exceto por monstros domesticados e mortos-vivos, transformando-se em elfos do caos. Essas eram possibilidades que eles precisavam considerar ao tomar sua decisão. Mas já existem fatores convincentes. A hora de pensar em qual decisão tomar acabou, Dangar. A única coisa que resta é que o novo Elder Chief coloque essa decisão em palavras, disse Dierion. A posição de chefe ancião dos Elfos Negros da região oeste do continente não tinha o tipo de autoridade absoluta que um rei teria nas sociedades humanas. A posição era mais parecida com a de um presidente que reunia todas as opiniões dos chefes quando se reuniam. Era por isso que os Elfos Negros acreditavam que era uma posição que exigia alguém com vasta experiência de vida e uma personalidade excepcional. Muito bem. Eu respeitosamente aceito, ex-Elder Chief Dierion, disse Dangar. Nós, Elfos Negros, nos moveremos para a região dentro da Cordilheira da Fronteira para fazer parte da batalha que se aproxima. Mas nem todos nós. Alguns ficarão para trás e vamos confiar a eles a tarefa de manter as aldeias para que possam ser usadas como abrigos em caso de emergência. Muitos dos Elfos Negros que queriam migrar para Talosheim desejavam fazê-lo mais porque queriam se juntar às forças de combate de Talosheim do que porque queriam um lugar para viver em paz. Na verdade, era possivelmente mais seguro para eles ficar nas aldeias escondidas onde viviam atualmente do que dentro da Cordilheira da Fronteira, que era o alvo dos deuses que serviam Alda, o deus da lei e do destino. Por isso eles migrariam, mas também manteriam as aldeias escondidas caso precisassem ser usadas como abrigos. Essa foi a decisão a que os chefes chegaram. Ufa, finalmente! Bem, considerando tudo, foi bem rápido.
Mas estou feliz que as coisas se acalmaram enquanto aquele imperador de merda ainda está no comando, disse Dalton. Você está certa, Lysana concordou. Não havia muito com o que se preocupar porque Marshuzar não fazia nenhuma caça sem sentido às raças de vida, ou melhor, caça que não traria nenhum retorno. Marshuzaro, o atual imperador do Imperador Amid, estava perseguindo membros das raças de vida, assim como os imperadores que vieram antes dele. Mas ele nunca perdeu de vista o propósito de fazê-lo, o propósito de manter o Império unido e redirecionar a insatisfação do povo. Assim, ele não enviou seu exército para procurar e caçar os elfos negros que viviam em aldeias escondidas quando havia montanhas íngremes e florestas entre eles e o domínio imperial. Mesmo que enviasse seu exército incorrendo em baixas no processo, a única coisa que ganharia seria mais terras difíceis de governar. Mesmo que os elfos negros capturados fossem vendidos como escravos, era improvável que isso compensasse os enormes custos de mobilização do exército. Mas o próximo imperador provavelmente será fortemente influenciado pela Igreja de Alda. Ele pode declarar um expurgo de todas as forças opostas dentro da nação antes da batalha contra o Rei Demônio, disse Schneider. Schneider dono, o exército não é o único problema. Acredito ser possível que os jovens conhecidos como os heróis escolhidos por Alda e seus seguidores possam atacar as aldeias individualmente ou em pequenos grupos. Embora eu ache esse comportamento difícil de entender, disse Zod. Zod estava mais preocupado com a possibilidade de ataques de heróis com as proteções divinas dos deuses, que eram muito mais poderosos do que o Cavaleiro Médio e eram mais móveis do que um exército. Ele não conseguia entender o raciocínio por trás do ataque às aldeias escondidas das raças de vida que viviam sem interagir com as sociedades humanas. Mas os crentes de Alda já haviam feito essas coisas várias vezes no passado. Conteúdo patrocinado. E em vez de punir aqueles que fizeram isso, a igreja os elogiaria como discípulos dos deuses que fizeram a coisa certa. Quais raças de vida foram alvejadas dependiam da idade e da nação, mas em muitos casos, raças com ranks, como Magin, Kijin e Scylla, foram alvejadas em vez de Dark Elves. No entanto, esses heróis tinham os deuses em suas costas, então não havia como saber o que eles poderiam fazer. No entanto, parece que por enquanto, eles ainda estão gastando todos os seus esforços nivelando nas masmorras, caçando os restos da organização de vampiros que adoravam o deus maligno da vida alegre e selando novamente os fragmentos furiosos do Rei Demônio, acrescentou Zod. Sim, Dalton, diga a eles que apenas os capazes devem ser deixados para trás nas aldeias, e que eles devem montar mais armadilhas e uma rede de vigilância mais rígida do que o normal, disse Schneider. E suponho que vamos pedir a Vandaliel um dispositivo de comunicação para cada aldeia. E assim, apesar de algumas dúvidas remanescentes, o plano de migrar os Elfos Negros foi colocado em ação. Havia um Dhampir em Morksea, uma cidade comercial no Ducado de Alcren. À medida que os inúmeros rumores sobre isso se espalharam pelo reino de Orbalme, mais e mais pessoas começaram a ouvir falar de Vandaliel. Tendo recebido um relatório disso prontamente de seus espiões no reino de Orbalme, o imperador Marshuzaro reagiu com alegria. E então ele imediatamente suprimiu essa informação, para garantir que não chegasse aos ouvidos da Igreja de Alda e dos nobres que tentavam derrubá-lo de sua posição de imperador. Este não foi um ato significativo de sua parte. Era possível que fosse totalmente sem sentido. No entanto, ele pensou que era melhor do que simplesmente contar a eles. Tendo ouvido falar da quebra das estátuas de Fitum, o deus das nuvens tempestuosas, ele sorriu para si mesmo quando começou a pensar em um discurso público para acalmar as pessoas. Mas Duque Lucas, o atual chefe da Casa Artner, congelou como se o próprio tempo tivesse parado ao ouvir esses rumores. Ele sabia que um Dhampir estava envolvido com os eventos que ocorreram em seu próprio reino 5 anos atrás. Um Dhampir que escreveu seu nome na guilda dos aventureiros Vandaliel. Como ele pode ser tão ousado depois de todas as coisas que fez no Artner do Xi? O que diabos ele está pensando? O que ele está planejando desta vez? Ele murmurou, seu rosto normalmente calmo e rígido agora pálido e confuso. Vossa Excelência, o Dhampir chamado Vandaliel cometeu o crime de deixar a cidade sem pagar seus impostos, disse um de seus vassalos, incapaz de ficar calado. Devemos usar isso como um pretexto para convocar este Dhampir para interrogatório? Dhampirs eram raros, e havia uma garota Dhampir sob a proteção do herói do reino de Orbalme, a espada de chama azul Heinz. Mas no final,
Essas eram as únicas coisas notáveis sobre Dampier. Um mero dono de barraca de comida, que nem mesmo era vassalo de uma família nobre, estava à total mercê da autoridade da casa dos duques Artner. Foi nisso que o vassalo de Lucas acreditou quando fez essa sugestão. Ele não diga essas coisas tolas. O que faremos se este castelo também se inclinar? Não, e se ele desabar? Lucas disse, sua voz ficando mais alta. Ele não depositava tanta fé na autoridade da casa Artner. Vossa Excelência, a queda do castelo foi obra do bandido chamado Canata, não do Dampier, não foi? Perguntou o vassalo. Isso pode ser verdade, mas aquele incidente aconteceu muito perto de quando o Dampier foi avistado. É difícil dizer com certeza que o Dampier está envolvido com tudo, mas não há um único fragmento de evidência que nos permita negar essa possibilidade, disse Lucas. Isso é verdade, mas o surgimento de uma nova masmorra na cidade de Niarque e a subsequente fúria de monstros dela. Os membros de alto escalão da Guilda dos Magos na época se entregaram juntos. O colapso da mina de escravos. E ainda por cima, o desaparecimento da Ordem dos Cavaleiros dos Lobos Vermelhos, que foram enviados para se livrar das aldeias de cultivo. Não há nenhuma prova ou testemunho que sugira que o Dampier esteja envolvido em qualquer um deles. E isso é verdade, mas então não seria estranho pensar que ele está envolvido na inclinação do castelo. Devemos ter o máximo cuidado ao lidar com entidades desconhecidas. Diga aos 6 lanceiros Artner para nunca se envolverem com ele. E fique de olho no meu irmão mais novo. Eu não daria a mínima se ele tentasse fazer uso do Dampier e encontrasse um destino terrível para isso, mas isso nos deixaria presos nisso, e eu não vou permitir isso. As ordens de Lucas eram para as forças de elite que ele comandava como duque da casa Artner, e Belton, seu meio-irmão mais novo que o disputou pelo cargo de duque, para não fazer contato com Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Os 6 lanceiros Artner eram indivíduos de elite que juraram lealdade a Lucas, mas eram consideravelmente mais fracos do que as 15 espadas quebradoras do mal do Império Amid. Eles certamente estavam vários níveis acima da Ordem dos Cavaleiros dos Lobos Vermelhos de 5 anos atrás, mas mesmo assim, os instintos de Lucas lhe diziam que eles não eram poderosos o suficiente. Quanto a Belton, ele havia cedido o cargo de duque a Lucas e deveria ter se tornado um vassalo leal, mas Lucas já sabia que ele tinha algum motivo oculto. Não suportava a ideia de que ele pensasse em algum plano tolo e se envolvesse com Vandaliel. Então devemos apenas enviar alguns espiões, o vassalo sugeriu. Deixe-os observá-lo e reportar-nos imediatamente se ele mostrar qualquer sinal de movimento suspeito, especialmente se ele se aproximar do Ducado de Artner. Isso deveria estar bem. Dê a ordem, disse Lucas. Quando Lucas ouviu falar da fúria do Dungeon que ocorreu na cidade de Morksey, ele ficou ainda mais certo de que a série de eventos em seu próprio ducado estava relacionada aos Dampier afinal. Enquanto isso, Rudel Sauron, que havia assumido o cargo de duque no ducado de Sauron, estava pensando se seria possível convocar Vandaliel para seu ducado, ou melhor, sua mãe Darcia. Parece que esses rumores eram verdadeiros. Uma Santa Senhora que convocou um espírito familiar de vida, que mostrou sua presença neste mundo pela primeira vez em 100.000 anos. Se esta Santa Senhora visitasse a Igreja da Vida no nosso ducado, animaria o povo, disse um dos seus vassalos. De fato, Rudel concordou com um aceno de cabeça. O ducado de Sauron esteve na vanguarda da guerra contra o Império Amid e foi recuperado do controle inimigo apenas alguns anos atrás. Havia muitos adoradores tradicionais da vida nesta região. A razão para isso era porque a religião do Estado do Império Amid adorava os deuses que serviam a Alda, o deus da lei e do destino, e vida havia se distanciado deles 100.000 anos atrás. Mas mesmo assim, havia muitos adoradores apaixonados entre o povo. Disse que Darcia convocou um espírito familiar de vida. Se ela fosse visitar a Igreja da Vida aqui, iluminaria a atmosfera escura e decadente do Ducado de Sauron pela primeira vez em muito tempo. A retomada do antigo território de Sila não está progredindo como de costume, e não estamos conseguindo nada de espetacular contra o Império Amid em batalha. Nesse ritmo, os sentimentos das pessoas em relação a mim ficarão cada vez mais desfavoráveis, Rudel pensou consigo mesmo. O antigo território Sila permaneceu sob o controle de Vandaliel. Recentemente, aventureiros e até mesmo a Guilda dos Mercenários estavam recusando comissões para se aventurar nele, então Rudel estava pensando em abandoná-lo completamente.
E embora o Império Hamid fosse liderado por dois poderes que constantemente se enfrentavam, o imperador e a igreja, o exército continuou guardando a fronteira, como se não fosse afetado por lutas internas pelo poder. O Ducado de Sauron não havia terminado de restaurar sua terra e reorganizar seu exército, não estava em condições de obter vitórias em batalha. Era exatamente por isso que a presença da Santa Senhora Darcy animaria o povo. No entanto, pode haver problemas em convocar à força alguém que se tornou conhecido em outro ducado. O Duque Alcrin também não ficará satisfeito com isso, disse outro vassalo. Não havia lei contra um duque convocar alguém que se tornará conhecido em outro ducado ou enviar um vassalo para encontrá-lo. Mas como regra tácita, evitava-se fazer tais coisas. De fato, fazer um movimento vigoroso aqui causaria o desagrado não apenas do Duque Alcrin, mas da própria Santa Dama, Rudel concordou. Vamos fazer o nosso movimento depois de estabelecermos as bases em torno do Duque Alcrin e do Conde Morxi. Entendido, o vassalo disse. Sem saber que o filho dessa Santa Senhora era a maior ameaça existente ao seu governo, Rudel começou a fazer planos para convocá-la para seu reino. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.